da tela e a intenção da aula de hoje é fazer uma revisão do conteúdo anterior, né, que vocês viram com o João Corvelo. Eu não pude estar aqui presente, eu tinha tirado uma soneca russa. Enfim, vamos lá. Cadê? Apresentação. Uma janela? Tá, pode ser. Aqui. Gente, eu não vou conseguir ver vocês, então alguém só pode me confirmar se tá vendo aqui? Ó, a tela? Apareceu, Dia. Se tiver qualquer coisa no chat, eu te grito. Tá bom. Eu vou colocar então para pera, apresentar. Ai, gente, desculpa, o meu computador tá uma carroça, então por isso que tá demorando para apresentar aqui. Mas fé que vai dar certo. Foi aí, grandão? Eu não sei, pra mim não foi ainda. Tururu. Ah, pro Matheus foi, acho que o problema é meu, então. Tá, mas tá grandão assim na tela inteira, né? Então, pra mim não, mas eu acho que pro Matheus foi. Tá, tá bom. Vamos tentando fazer assim, Ah, a tela então. inteira não. Tá tipo Não? só. É. Hum, eu nunca sei como que. Sou bem, como que chama? Ai, será que é aqui em cima? Idosa Tá. digital? Mano, eu sou idosa de PowerPoint, de pacote Office. Nossa, me E falta agora, Excel. foi? Não. Tenta parar e voltar de Deus é mais, gente. compartilhar. Ah, não, mas tipo, tá aparecendo o setor, tá ligado? E agora? Ó, o Matheus disse que tem que colocar na apresentação é embaixo, ali, ó, do Aqui? lado, bem no zoom. É, Eu tinha colocado aqui, mas não tava indo, mas. é, Foi? não. Quer que eu Tururu. compartilhe? Me manda no zap. Aí eu compartilho a tela aqui. Tá Aí tranquilo quando pra for você pra. compartilhar aí? Tá? Quando for pra passar, você grita, passa! Aí eu Tá passo. bom. Ui. Calma. Ai, gente. Não é nada demais, tá? Não, é, aula online é assim, estressa não. Peraí. Tô mandando aqui pra tu. Tá bom. Abraço não fosse tão massa. Se quer saber se eu quero outro alguém, nem de graça, nem de graça. Olha só. Canta em coreano agora. Putz, aí é com você, Dião. Ih, Coreano. nem comigo, viu? Tô tentando, gente. Juro que tô tentando. Nossa, eu tava mal assustada achando que vocês tinham visto aqui a minha tela do Zap Zap. Não, tá compartilhado só no PowerPoint. Ai, que bom. Bom. Não que Tá tenha mantendo o algo. segredo de estado da gente. Tá vendo? Sim, sim. Não, eu fui abrir justamente na minha conversa aqui com a minha amiga, que eu mandei um print da live de hoje do menino lá. Ai, socorro. A vergonha, meu pai. Vou parar a Matheus vai sonhar apresentação. com coreano depois da nossa aula. Eu todos os dias, então relaxa, que tá Eu tenho tranquilo. vontade de conhecer a Ásia como um todo. Tem uma cultura bem diferente, né? Nossa, Me maravilhoso. Eu interessa. sempre gostei da cultura asiática quando eu era mais nova, porque eu assistia muito anime, né? Então eu tava mais ligada assim à cultura japonesa, né? E aí, depois que eu cresci, eu abri mais a minha mente e eu me deixei conhecer a cultura sul-coreana. E nossa, é realmente muito incrível, gente. Eu não sei se é uma questão de afinidade minha, sabe? Mas é muito legal. A cultura asiática como um todo é bem bacana e é bem diferente da nossa. Eu acho que isso que é o mais incrível, sabe? É tudo muito diferente da nossa cultura e é muito legal. Coreano cantando pagode na minha mente também é um pouco difícil, assim, de processar. Mas é aquilo, né? Globalização. A prof é. O João É, Pedro então, também. O prof também. eu sou o quê? Otaku. Otaku? Ah, otaku é uma palavra forte. Gente, tá aparecendo ou não? Tá escuro. Tá escuro. Putz, é que eu tenho que ficar aqui. Agora tá, É, mas então, eu tenho que ficar na tela lá, senão vai sair. Então não vou poder ver o chat. Aí eu vou deixar com a Jan.
Eu vou estar aqui quietinho, se precisarem de mim, vocês me gritam, mas vai ficar escuro quando eu sair. Tá. Opa, alguém tá chegando aqui, que legal. Oiê, boa noite, bem-vinda. Calma aí que eu quero dar boa noite também. Ela saiu? Ah, não, ela voltou. Não, fui eu que. Tá, vamos começar a aula então. Eu vou estar Tá. aqui de apoio moral, se precisarem de mim, me gritem. Boa aula. Vamos começar com a revisãozinha de hoje, logo mais férias. Deixa eu mutar meu microfone, senão vocês vão ficar ouvindo meus irmãos gritando. Top, então. Bom, aqui tá igual tava no meu, mas tá tranquilo. Eu acho que não tem problema nenhum. Vocês estão conseguindo ver aqui, né? Tranquilo, dá para ler e tal. Mas mesmo se não der para ler, é só perguntar aqui que eu dou um jeitinho aqui de repassar para vocês. Enfim, gente. Na aula passada, vocês tiveram esse material de globalização com o nosso professor João Corvelo, certo? Então, hoje a gente vai fazer uma revisão. Ele comentou comigo que vocês fizeram um breve debate também, uma breve discussão sobre uma última perguntinha que ele colocou lá no slide. E eu quis trazer hoje para a revisão também alguns pontos de vista sobre a globalização em alguns outros impactos relacionado com a pandemia, certo? Que então se tornou um assunto muito constante a pandemia, né? Se tornou um assunto bem repetitivo, na verdade, mas infelizmente não tem como a gente escapar dessa pauta nesse momento que a gente está vivendo, porque é o momento que a gente está vivendo. Inclusive, João, pode passar, por favor? Passou? Porque aqui não foi. Ah, foi, top. Muitas graças. Globalização, muitas graças também a globalização. Então, inclusive, gente, essa questão da pandemia, quando os alunos dos cursinhos, os seus filhos, os seus netos, não sei a idade que vocês pretendem ter filhos, isso daí fica com vocês, mas nossos filhos, nossos netos, quando eles estiverem no cursinho como vocês, ou no colégio como outros, ou na faculdade como eu e o João, por exemplo, eles vão ver uma tabelinha dessa daí, ai, eu esqueci a palavra disso. Não é cronograma, é um. Ah, uma linha do tempo, isso, uma linha do tempo dessa, e vai estar escrito lá, crise global, pandemia, né? Século 20, século 20 não, década de 20 do século 21, certo? 2020, 2019, vai estar aqui, então, na linha do tempo da galera que vai estar fazendo os estudos daí, nossos filhos, nossos netos, com a crise global da pandemia, né? Então, vocês viram aqui, né, como que foi essa linha do tempo da globalização, como que iniciou a globalização, uma coisa que levou a outra, e ao que a gente chegou hoje em dia, né? Começando com a expansão marítima, passando por produções em massa, rádio. Eu não sei se o João chegou a comentar ou se vocês chegaram a ver já na matéria de história, mas sobre toyotismo, fordismo, então isso, certo, perfeito. Então, né, tudo isso foi se desenvolvendo e levando a outras camadas da globalização, chegando em indústrias eletrônicas, a internet, que foi um grande marco revolucionário, né, para a globalização, foi praticamente uma das maiores portas aí para o que a gente entende de globalização moderna. Crise global em 1980, Guerra Fria, pós-guerras mundiais, né? Então, bastante coisa aconteceu também no sentido de crise. E a internet comercial que a gente vê atualmente, que é o que a gente usa, né? Porque antigamente a internet ela era restrita mais para empresas e para grandes nações com fins políticos, né? Então era tudo mais restrito ao que a gente viu sobre Guerra Fria mesmo, né? Aquelas questões de lutas de poder, quem tinha mais poder relacionado à internet, essas coisas. E hoje em dia a gente tem internet comercial, que é o que a gente acessa, que é o que abre a porta para a gente entrar no Google aí, pesquisar sobre os coreanos maravilhosos, ou pesquisar sobre o coreano cantando pagode. Então, tudo isso relacionado à internet aí da atualidade. Então, finalizando essa linha do tempo, por favor, João, passe de slide. E um dia teremos, né, nossa linda pandemia aí
Linda é irônico, tá, gente? Não tem nada de lindo nisso, infelizmente. Aí na linha do tempo, num futuro não tão distante. Tô esperando aqui passar o slide, que tá com um pequeno delay aqui. Então, não sei, eu não tô entendendo, tá com delay, mas tudo bem. Bom, então vocês viram também os impactos, né, sobre como ela se manifesta nos diversos campos que sustentam e compõem a sociedade, a cultura, o espaço geográfico, educação, política, direitos humanos, saúde e principalmente a economia. E aqui eu gostei muito dessa charge aqui, que o João colocou para poder deixar mais didático, né? O que a gente consegue enxergar sobre as vantagens da globalização. Então, provavelmente vocês discutiram, né? O quanto o hemisfério norte, né? O quanto o eurocentro, né, do nosso mundo é muito mais beneficiado com a globalização do que o hemisfério sul, que historicamente aí já é precarizado me fugiu a palavra, tá me fugindo tudo as palavras hoje, gente, desculpa. Mas enfim, o quanto isso divide realmente o nosso mundo além das questões físicas, deixa uma divisão social muito grande aí entre os hemisférios, certo? Pode passar de slide mais uma vez, João. Tá, tô esperando o delay. Ainda não foi, mas o delay pronto. Então, o que nós podemos fazer, né? Isso já foi uma discussão que vocês fizeram. Eu não quero tornar muito repetitivo, né? Então, eu não sei se todos aqui estavam na aula passada, mas quem não estava tem acesso à gravação. E como eu não estava, eu não vou conseguir falar o que vocês discutiram sobre o que vocês podem fazer. Eu também tenho a minha visão sobre o que nós podemos fazer. Mas, João, por favor, passa o slide mais uma vez. O que eu quero realmente discutir com vocês hoje. Olha, agora foi rapidão, hein? O que eu quero realmente discutir com vocês hoje são os impactos da globalização nas áreas ambientais, que eu estou puxando um pouco para a minha área, né? Eu faço ciências biológicas, então, em discussão hoje com o João sobre o nosso material, a gente decidiu que seria interessante falar sobre esse impacto da globalização nas áreas ambientais. E também eu vi uma matéria muito interessante que fala sobre a globalização da pandemia. Eu até comentei com o João que a matéria é bem de humanas e que eu achei muito interessante isso, porque quando a gente vê assim, a pandemia, a gente associa diretamente a uma área mais de biológicas, né? Vírus, vacinas, mas é uma situação muito social, né? O que a gente vê da pandemia, ela é totalmente social e quase nada biológica, né? Infelizmente. Ou felizmente, não sei. Fica difícil dizer. Mas então, vamos começar com os impactos da globalização nas áreas ambientais. Eu quero trazer dois exemplos de impactos, e quando eu digo sobre os impactos, eu estou falando dos impactos negativos mesmo, né? A globalização, ela é muito benéfica em diversos sentidos, né? Ela te permite expandir o seu acesso a diversos conteúdos e te traz outras culturas, outras experiências, mas a gente não pode deixar de esquecer e deixar de considerar os impactos negativos que a globalização também pode ter, principalmente nas questões ambientais. Então, eu não sei se todos vocês já tiveram contato com notícias sobre, se vocês se lembram, sobre as notícias das barragens de Brumadinho e Mariana. Eu não sei se vocês se lembram o que aconteceu, mas, resumidamente, a empresa Vale, né, do Rio Doce, é uma empresa de mineração e barragens, né? Barragem é aquela estrutura que é feita numa represa, né? Ela represa um rio, e aí aquela barragem é montada para... Tem diversas finalidades, na verdade, mas essa barragem, ela era específica para mineração, né? Da Vale do Rio Doce. Então, era uma área grande de mineração, tanto em Brumadinho quanto em Mariana. E mineração é um assunto bem delicado, porque é um assunto que é uma
é uma profissão, vamos dizer assim, ser minerador é uma profissão que traz benefícios para quem é minerador, né, até certo ponto, benefícios até certo ponto, porque ainda assim é uma profissão, é um emprego, né, é uma renda, então é uma oportunidade de vida para muita gente, mas também aí tem suas controvérsias por conta das questões de salubridade, né? Muitos mineradores sofrem com o contato, a exposição a aquelas áreas que nem sempre têm as melhores condições de. Eu não sei se eu digo higiene, né? Porque é um local aberto, natural, a céu aberto, céu livre. Mas considerando que mineração, você tá lá, é minério, né? Então são. Ai, gente, a minha professora de geografia. Não é geografia, né? Mas é minha professora de geo. Como é que ela chama? Ai, perdi. Mas ela ficaria muito triste agora de eu não lembrar o nome. Mas são os minerais, enfim, a mineração ela ocorre para fins. Muitas empresas, né, têm o interesse na mineração, principalmente aqui no Brasil, que é um país muito rico em diversidade biológica, seja de fauna, flora, né, animais e plantas, como também de minério, que são compostos orgânicos que formam daí nióbio, né, que formam ferro, que formam. Eu não sei se aqui no Brasil a gente não tem urânio, né? Mas que formam ferro, que formam ouro, certo? Então, aqui no Brasil, vocês estudaram também história, que teve a época da corrida do ouro, então tinha muito ouro aqui no Brasil, muita mineração de ouro. E nessas regiões ainda ocorre, né? Nessas regiões lá de Minas Gerais, do interior de Minas Gerais, ocorre bastante ainda essa profissão, com fins aí totalmente industriais para perdi de novo, mas enfim, fins industriais. Então, não são as melhores condições, apesar de serem profissões que trazem uma oportunidade a muita gente, não são as melhores condições por questões de salubridade, questões de higiene, questões de estar lá mesmo ao céu aberto, expostos a minérios e a compostos orgânicos que não tem um tratamento correto para aquele manuseio, certo? Então, desde sempre existiu aí uma questão meio polêmica com relação a essas mineradoras sobre quais os possíveis problemas, né, que elas poderiam gerar. Existem essas discussões acerca de várias outras barragens desse tipo, né? Barragens de mineradora, barragens de hidroelétrica, enfim. E sempre por trás dessas empresas existe um biólogo responsável, né? Que vai assinar lá se aquele local está habilitado ou não, se aquela empresa está habilitada ou não, para realizar aquele tipo de serviço, considerando o espaço onde aquilo está acontecendo, né? E as comunidades ao redor. Então, vocês devem estar pensando, mas o que a globalização tem a ver com isso? Sabendo que as indústrias vão utilizar todo esse tipo de minério para construir, para refinar, fazer ferro, fazer. É que ouro aqui não é mais tão frequente, né? Mas para fazer bronze. Então, são coisas que, refinando, 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 elas vão servir de matéria-prima para outras coisas maiores, né? Então, aqui no Brasil, a gente exporta bastante também minério, né, para países maiores, e isso está dentro da globalização, é essa troca, né? É a oferta e a demanda. Então, países maiores com demandas muito grandes, com empresas muito grandes de carro, empresas de até mesmo nacionais, né? Por exemplo, Panela, todas essas indústrias que se baseiam em minérios para fazer algum tipo de, seja eletrodoméstico, seja automóvel, então isso acaba se tornando a oferta e demanda, acaba tendo essa troca aí da matéria-prima para um objeto maior que vai ser feito, vai ser montado, vai ser criado e vai ser vendido, revendido. Então, é nesse momento em que esse tipo de material, essa relação se insere no que a gente diz, que a gente conhece como globalização.
Só que, apesar de ter um retorno bom, né, na questão do comércio, porque a partir do momento que a gente vende para países maiores e para empresas maiores, a gente tem esse retorno financeiro, tem o retorno no mercado financeiro. A gente não pode deixar de lembrar que não é só o setor financeiro que importa, não é só a condição financeira, a condição comercial de um país que importa, e sim aqueles mineradores, aquela comunidade que está inserida ao redor de todo esse sistema e que pode sofrer danos com isso, inclusive como aconteceu em Brumadinho, como aconteceu em Mariana, que sempre teve esse debate ao redor e a Vale simplesmente estava assim o tempo todo. E houve um impacto muito grande, onde o único princípio estava sendo o retorno para o mercado financeiro, né? O único ponto que estava sendo levado em conta para aquelas empresas, talvez até pelo governo em si, era o retorno financeiro, o retorno material, e em nenhum momento foi levado em conta, ou se foi levado em conta, foi bem brevemente, a condição do que poderia acontecer e os malefícios que poderiam ser retornados para aquelas comunidades ao redor, certo? Então, isso a gente pode chamar de impacto negativo da globalização nas áreas ambientais. Então, apesar de existir lá um biólogo responsável, vocês devem até se perguntar, nossa, mas você é bióloga e você está falando que tem um biólogo responsável, como isso acontece? Meus caros alunos, isso acontece porque em toda profissão, infelizmente, a gente tem, não vou dizer os desertores, porque é uma palavra muito forte, né? Mas a gente tem pessoas que vão pensar mais com o bolso e não vão se lembrar exatamente do qual foi o princípio de ela seguir aquela profissão. Então, nossa, quando a gente entra na biologia, a gente aprende bastante sobre conservar, sobre proteger, e é o que a gente esperaria, né? Sobre do profissional responsável nesse tipo de empresa. Mas, infelizmente, esse impacto negativo que a gente vê da globalização atinge também as áreas ambientais nesse sentido. O biólogo é responsável lá, mas tem aquela questão da empresa falar, não, mas o retorno financeiro, não, mas a gente vai ganhar muito com isso, não, mas vai ser muito bom para o mercado brasileiro, para o mercado do país. Então, acaba virando uma ganância muito grande, né? Isso é um ponto muito negativo e muito ruim da globalização, né? Como eu disse, apesar de ter muitos pontos positivos, a ganância que se cria ao redor de tudo isso, de tudo que pode acontecer, de tudo que pode se construir, de tudo que se pode ganhar com isso, acaba se tornando muito grande e afetando de forma muitas vezes desenfreada aí o nosso país, as comunidades que estão ao redor de áreas como essa, de empresas como essa, bem como algumas outras, mas deixa eu ver se eu me recordo de mais alguma situação dessa. Bom, no momento não me vem nenhuma em mente, mas eu acho que essas já são impactantes o suficiente para a gente entender mais ou menos como que esse impacto negativo dessa mentalidade gananciosa que acaba vindo um pouco com a globalização também na área ambiental, na área da biologia. João, você tem algo a considerar sobre isso? Você tem alguma opinião? Assim, vale lembrar também que esses impactos negativos geralmente são mais severos nos países de terceiro mundo, né? Porque, assim, o primeiro mundo, que nem a Jean comentou, muitas vezes faz e adquire as vantagens que nós do terceiro mundo temos, como, por exemplo, no Brasil, essa vasta quantidade de minérios, né? Que é matéria base para, sei lá, diferentes eletrodomésticos, diferentes chips, né? A gente pode até pegar um exemplo do nosso infame, não gosto nem de chamar de presidente, porque nem isso ele é, mas do nióbio, né? Que foi um comentário bastante pertinente. A gente tem nióbio, é uma coisa que serve bastante para a produção de eletrônicos, e a gente acaba não conseguindo ter o benefício, porque a gente vende como matéria-prima, sem valor agregado, né? O valor agregado, se vocês não se recordam, acho que viram na outra aula, né, numa das nossas primeiras aulas, é quando existe um trabalho, um serviço em cima de uma matéria-prima que dá valor a ele, né?
Então, tempo e técnica, que cria alguma coisa além daquilo que tem, né? Então, vende de volta o material com valor agregado e acaba lucrando em cima do negócio que a gente vendeu para eles. E além de ter essa parte deles lucrarem, também tem a parte do prejuízo ambiental, né? Mas quem é que paga o prejuízo ambiental? Somos nós. Claro que em escala global a gente vê aí o aquecimento global nevando no Brasil, gente morrendo de calor no Canadá, no final todo mundo paga, mas a curto prazo, quem está poluindo os rios e ficando tendo que pagar esse preço somos nós. Então, assim como a globalização centraliza a educação, centraliza a economia, ela também acaba descentralizando esses malefícios, né? Porque lá é mais a parte de boa, a gente vê que eles são super desenvolvidos, né? Entre aspas também, porque é uma visão eurocêntrica falar que eles são mais desenvolvidos, mas enfim. A gente vê que existe essa questão também. A gente pode falar da mesma maneira da forma econômica, né? A gente vê, por exemplo, que os Estados Unidos fez um embargo em um país como a Cuba, né? Porque isso daí beneficia o comércio deles, é um território que está relativamente próximo, que também é bom para a questão de segurança militar. Então, os interesses da globalização, como a gente tinha comentado na última aula, eles são centralizados. Não dá para dizer que é tudo igual. É utópico dizer que todo mundo tem acesso à internet, por mais que ela seja globalizada. É mais comum, mas ainda existem lugares que a gente não conseguiu alcançar, né? Então, infelizmente, tem esse conceito social que é muito importante a gente ter. Isso daí tira a gente também da questão da meritocracia, né? Porque quando a gente percebe que as pessoas são diferentes e os cenários influenciam no resultado, a gente percebe que não é só você se esforçar que vai dar tudo certo. Principalmente por vocês estarem aqui no cursinho popular, vocês devem ter percebido que, mano, às vezes você estuda pra caramba, mas tem gente que vem de lugar que já estudou em escola privada a vida inteira, que não precisa se esforçar tanto porque os pais conseguem pagar professor particular, pagar um reforço, que não fazem metade do esforço de vocês e passam numa faculdade, sabe? Infelizmente a vida não é justa, meus queridos. Mas eu acho que isso daí não é motivo pra gente ficar triste, é motivo pra gente se irritar e querer fazer alguma coisa sobre, né? Então a gente tá aqui pra ficar puto mesmo, né? Porque Sim. nem só de alegria a gente tem que viver. Acho que é muito importante a gente ter essa noção. E aí, a gente aqui em política estuda esses conceitos micro, né? Que seria, por exemplo, essa frustração da meritocracia no cenário global. Essa frustração de viver em um país rico pra caramba, com uma biodiversidade, eu acho que a Jan sabe muito mais disso que eu, mas assim, gigante, né? Com diferentes biomas, diferentes animais, diferentes minérios, diferentes oportunidades e estudos, né? Tipo, se a gente parar para ver, até na Amazônia existem pesquisadores de diversos países que vêm fazer pesquisa lá sobre as plantas naturais, né? A gente perde patente de planta nossa para o exterior, entendeu? Isso é uma coisa absurda, mas é um dos males da globalização. Mas de tudo a gente não pode chamar a globalização de ruim, né? Acabou aproximando a gente, acabou chegando no mundo um pouco mais próximo, e isso dá a oportunidade da gente se sensibilizar com o problema dos outros também. Entender que por mais que, sei lá, nos Estados Unidos o pobre não seja tão ferrado quanto é no Brasil, mas lá tem uma questão racial tão grande quanto no Brasil também. Né? Lá eles também têm uma segregação, que a gente pode até chamar de segregação mesmo racial, muito grande. Tudo bem que é velada, não é que nem 50 anos atrás, mas existe, assim como existe no Brasil, um puta de um racismo, né? E isso daí faz a gente refletir também sobre como que a gente pode impactar o mundo. A gente vê grandes pequenos jovens, né? Como aquela menina da ONU, qual que é o nome, Diana? Você lembra? Não é a Malala, Malala também, Malala é foda, mas a do Nossa, sistema perdi. do aquecimento global, que ela falou, Eu é, perdi completamente, mas eu lembro que era um nome curtinho. né, Ai, se alguém lembrar, manda no chat. Mas aquela que fala sobre o sistema global também de ambientalismo e tal. E é realmente essa questão da globalização que deu acesso a ela ter essa voz. A gente ouvir também, poder ouvir ela. Então, isso acaba cultivando, eu é acho que uma coisa. A Greta, não é Greta? Ai, Greta Thunberg, é ela que me mesma. voltou assim daí. Nossa, não, perfeita, perfeita. Então, acho que isso daí são umas questões muito importantes da gente pensar sobre, né? Só para complementar mesmo, já falei demais. Arrasou. Muito obrigada pelo complemento aí, pela complementação. E é justamente isso, justamente com o que o João disse sobre. Eu estou trazendo aqui esses impactos negativos, mas é mais para trazer uma outra visão mesmo sobre o que a gente vê
da globalização, e inclusive para reforçar que a globalização não é uma coisa ruim, tem seus pontos negativos, assim como qualquer coisa no universo. Justamente para reforçar isso, eu coloquei essa outra pauta aqui, que é a globalização da pandemia, né? Um termo assim que não é muito utilizado, talvez nem pouco utilizado, mas eu achei uma matéria muito legal falando sobre ele, que é uma matéria na Folha, e esse termo ele diz respeito ao que a gente está vivendo agora e o que a gente está encarando atualmente sobre esse chamado novo normal. Eu não sou muito fã desse termo também, novo normal, porque, enfim, eu acho que só não tem afinidade mesmo, mas querendo ou não, é o que a gente está vivendo, né? Se tornou, faz tanto tempo que está acontecendo e se tornou tão normal que é o novo normal que a gente está vivendo agora. E essa globalização da pandemia, esse termo que foi utilizado nessa matéria, ela diz sobre como agora, com base no que a gente está vivendo, a gente tem que repensar muita coisa dentro dessa esfera da globalização mesmo, sabe? E como se a gente fosse substituir as moedas de troca que a gente utiliza, né, comumente sendo dinheiro, pela empatia. Então, assim, que nem eu falei, é um texto bem de humanas, mas eu gostei bastante. Mas por quê? Justamente porque realmente traz pra gente uma questão, uma visão mais humana, mais social de tudo isso que a gente está vivendo, né? A gente se preocupa muito, que nem eu tinha comentado, né? A gente pensa que é tudo ou tudo muito medicinal ou tudo muito biológico, né? Por vírus, vacinas, não sei o quê, gente doente. Infelizmente, muita gente morrendo, mas é uma questão muito social também, e é uma questão de muita empatia. Então, eu compactuo com essa ideia que o autor dessa matéria quis propor, dessa questão da moeda de troca que a gente utiliza normalmente, ser agora a empatia. E o que ele quer dizer com isso? Quer dizer que o capitalismo liberal acabou. Então, que um dos profundos efeitos colaterais que essa pandemia trouxe para a gente é em relação ao consumo que a gente faz, as importações e a economia como um todo. Então, tudo isso tem uma influência direta no estilo de vida que há muito tempo grande parte da sociedade tem, mas não é sustentável mais de uma maneira que não vai conseguir voltar e que justamente isso tá aos poucos está repaginando esse novo normal, né? Que eu comentei. Então, que isso nos leva a entender? Que esse estilo de vida ele não pode ser mais como o capitalismo incentivava que a gente vivesse, né? Individualista, egocêntrico, você faz as coisas por você, e você vai trabalhar por você, e você vai correr de tudo aquilo por você. Ele quer dizer que esse contexto ele está mudando um pouco essa visão da competitividade e está trazendo mais uma noção de cooperação, né? Então a gente está aprendendo a competir menos, né? E cooperar mais para que as coisas deem certo, né? Um exemplo disso é o que sempre a gente, sempre o que tentou ser feito, né? Alguns países conseguiram fazer isso, aqui no Brasil nem tanto, mas a questão do isolamento social, evitando aglomerações. Então, tudo isso impacta totalmente nessa nova realidade que a gente está vivendo, né? E é uma questão totalmente de empatia, é uma questão totalmente social, porque é aquele esquema é o efeito dominó, né? Então, a partir do momento que as coisas vão acontecendo com a maior parte da comunidade, aquilo vai gerando um efeito que vai ser gerado para a comunidade de um país como um todo, né? E foi o que a gente viu, né? Infelizmente, aqui no Brasil não aconteceu muito em comparação a outros países. Está certo que o Brasil é um país muito grande, né? Tem países que são. O Brasil é 10 vezes maior do que aquele país, e aquele país já conseguiu superar a situação da pandemia, etc. Mas eu acho que, além da questão de quantidade, também a gente tem que levar em conta a qualidade do que está sendo aplicado dentro daquele local, né? Então, eu acho que se a qualidade das
das ações do governo realmente tivesse sido melhor, a gente teria conseguido evitar várias coisas, várias situações e várias mortes ao longo desses 2 anos? Não, um ano. Ao longo desse 1 ano e meio, né? 2 anos, eu já estou estendendo demais, mas é porque realmente é o novo normal, então já faz tanto tempo que a gente já está perdido. Mas o que quer dizer, né, essa globalização da pandemia? Ela fala sobre essa questão da competitividade, está trocando de lugar agora para cooperação, e isso quer dizer que até mesmo a nossa liberdade individual precisa mudar enquanto sociedade, para que a gente possa acompanhar tudo aquilo que mudou nesse período. Então, esse estado de bem-estar social e todas essas garantias que a gente tem de igualdade, qualidade de vida, elas devem ganhar um foco muito maior a favor dessa reconstrução que a gente está vivendo agora, né? Foi um momento muito brusco, muito impactante, e agora a gente está reconstruindo, querendo ou não, a nossa sociedade de uma maneira completamente diferente, né? Toda crise, ela vem e ela muda muito a sociedade, né? Ela muda muito o mundo. E o que a gente está vivendo realmente é uma crise sanitária global. Então, por que seria diferente, né? É uma crise que a gente está vivendo e ela veio para mudar bastante a nossa realidade, mudar bastante a sociedade como um todo. Eu tenho uma opinião pessoal de que porque, assim, e isso foi importante porque a gente realmente já estava num ponto, assim, do sistema que a gente vive, que era tudo muito, realmente, assim, como o autor diz na matéria, era tudo muito individualista, muito egocêntrico, muito só para si, sabe? E realmente já estava chegando num nível, assim, muito extremo. Desde muito tempo é assim, né? Mas eu pessoalmente acredito que já estava chegando num nível muito extremo e que apesar de todas as coisas ruins que vieram com essa pandemia, isso foi algo que veio para mudar para melhor a cabeça da sociedade, sabe? Dessa questão de a gente mudar a forma que a gente pensa, que a gente age, e essa maior conexão social, sabe? E esse esforço para pensar na sociedade como um todo, para fazer a gente resistir a essas situações de extrema pobreza, de desemprego e várias outras desigualdades que a gente já enfrenta há muito tempo. E com isso, isso deveria fazer a gente, né, nesse novo normal aí, a gente ser mais imune à indiferença, sabe? É uma questão que está fazendo a gente se importar mais com o outro mesmo e não ser tão indiferente quanto a sociedade. Quando eu digo a gente, eu digo a sociedade como um todo, tá? Mas quanto a gente vinha sendo, né? Essa questão da indiferença. E isso bate muito forte quando a gente fala sobre globalização, justamente pelo que o João comentou, sobre o que vocês viram também nas outras aulas, sobre essa questão do quão é impactante muito mais para os países de terceiro mundo, para os países emergentes, para os países que não estão lá no topo, né? Para os países que estão sempre aí precisando vender, precisando exportar, precisando dar, né? Não é dar porque é vendido, né? Mas vamos dizer assim, dar para receber a mixaria em troca. Então, essa questão do que a gente vê muito sobre os países menos desenvolvidos sofrendo com esses impactos da pandemia, não da pandemia, da globalização, né, pelo fato de que é aquilo, né, o rico cada vez fica mais rico, o pobre cada vez fica mais pobre, mas agora com essa situação da pandemia, foi uma crise que, apesar de tudo, conseguiu trazer para a gente essa visão diferente sobre o que a gente precisa mudar na sociedade e o que a gente precisa reestruturar. E por que isso é a globalização da pandemia? Porque é uma nova cultura que a gente vai construir a partir daí, né? A gente espera. Não só a gente... Meu Deus, que isso? Ai, gente, desculpa. Coreano cantando pagode, amém. Ai, meu Deus, abriu aqui a outra aba. Acabou com a aula, gente. Socorro, desculpa. Acabou nada, acabou de começar. Ó, para quem chegou de depois, do pagode coreano. aula, eu assustei, eu achei que fosse alguém, gente, perdão.
Ai, aula online é isso aí mesmo, né? Alegria, globalização, coreano cantando pagode. Mas enfim, gente, desculpa aí pelo, pela distração. Mas, enfim, é justamente aquilo que eu gostaria de que eu tô tentando, que eu tentei falar, né? Essa globalização da pandemia é justamente isso, é essa questão de a gente tá aprendendo uma nova cultura com base numa crise que aconteceu. Isso já aconteceu outras vezes, né? Isso é mais uma etapa do que o ser humano está vivendo desde o início da globalização. A gente vivia num sistema de uma forma muito específica, né? Até antes da pandemia, e desde então, desde que a gente está vivendo esse novo normal, a partir daí, mesmo que a gente pense, mas será que vai mudar mesmo? Será que não é uma visão muito otimista, muito utópica, né? De uma melhora do sistema e do ser humano? Eu acho que, apesar de parecer muito otimista, parecer muito utópico, eu acho que vai um pouco além, porque realmente está mudando, realmente vai mudar, assim como das outras vezes mudou também. Então, agora só nos resta esperar, né? Fazer a nossa parte, não deixar nunca de fazer a nossa parte, porque a partir do momento que cada um faz sua parte, todo mundo faz sua parte e tudo caminha, tudo fica certinho, né? Mas, enfim, gente, hoje a aula foi muito teórica. Eu até falei para o João, né? Ai, nossa, vamos fazer uma aula bem revisão, bem levinha, né? Porque é a última aula de geopolítica antes das férias. E eu falei um monte. Eu falei um monte sobre esses dois tópicozinhos pequenininhos aqui. Mas eu acho que é porque eu estava com saudade de estar aqui e dar aula, já que fazia tempo que eu não dava minha cara aqui para apresentar a aula. E é isso, gente. Confesso que foi tudo montado assim, bem na correria, né? A gente, apesar de ser uma revisão e ter encontrado esses tópicos interessantes, foi bem montado na correria, porque não está fácil para ninguém. Mas eu gostei muito de poder falar sobre isso com vocês, e eu espero que, assim como toda a sociedade está passando por essa mudança, também esteja plantado dentro de vocês a sementinha dessa mudança aí, nesse nosso novo normal, certo? Então é isso, gente. Muitíssimo obrigada pela atenção, pela disponibilidade, pela presença. E é aquilo, qualquer dúvida, entre em contato conosco. E pode mandar lá, se vocês quiserem mandar alguma coisa agora no chat, dúvidas. Eu vou encerrando a gravação aqui nesse meio tempo, tá? Mas se vocês quiserem mandar alguma dúvida, alguma coisa específica aí sobre a nossa aula, fiquem à vontade, ok? Boa. E para não perder costume, geralmente ao final da aula eu sempre tento trazer um pouco, né, para a vida pessoal, os ensinamentos de geografia política, porque afinal a política é baseada nas nossas vidas, né? E esse último tema que a Jan falou acabou me lembrando de uma coisa muito importante, né? Ela falou que as crises, elas vêm para mudar o mundo e realmente o mundo é cíclico, as crises elas marcam muitos períodos, assim como na nossa vida, né? E elas são inevitáveis, mas ao mesmo tempo importantíssimas. Às vezes a gente não consegue evitar o problema e às vezes a gente até se sente mal por estar quebrado, né? Principalmente nesse momento, eu acho que é muito comum a gente ficar mal e tem pessoas que sentem vergonha disso, mas valorizando também a cultura oriental que a gente estava comentando um pouco antes da aula, tem uma técnica japonesa chamada kintsugi, que é aquela quando quebra um utensílio, um vaso, um prato, eles corrigem com ouro, né? Então eles fazem com que o acidente, na verdade, se torne um incremento, né? Faz com que agregue valor. E é a mesma coisa que a gente tem que levar para a nossa vida, né? Nesses momentos em que a gente está falho, também são essas frestas, esses quebrados que fazem a luz entrar. Então vamos sempre tentar não fugir dos problemas, mas lidar com eles, cuidar da nossa saúde mental, cuidar do próximo, ter empatia e muito além de empatia, ter compaixão, porque a empatia limita a gente só para ver, né? Ai, eu sinto pena, eu empatizo, mas a gente tem que não sentir pena. Eu acho que pena não é um bom sentimento, tem que sentir vontade de ajudar, vontade de chamar isso daí para sua vida, agregar, adicionar, né? Então, que isso daí fique de recado para o final, se cuidem, lavem as mãos, usem máscara e, acima de tudo, tá tudo bem errar, não tem problema, as coisas acontecem, os tempos ficam pesados, que nem a gente falou, não tá fácil mesmo, tá uma correria, eu imagino que vocês devem estar cansados também, ansiosos para as férias,
mas que isso seja um motivo para vocês se alegrarem, para a gente ficar com um pouco de saudade também. Depois ainda vai demorar para o nosso próximo encontro de política, tadinho de vocês, vamos voltar com a política de pedra. A geografia de pedra, né? Perdão. Rocha, brincadeira. Se os outros professores verem essa gravação,